Esse é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medida socioeducativa a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Nesse boletim a gente apresenta toda semana notícias sobre as medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de outros países e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Entre em contato com a gente através do e-mail boletimcasavirada@riseup.net. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Hoje com as notícias do Brasil. Dentro de um ano, o governo do estado do Ceará deverá reformar e evitar a superlotação em 7 das 9 unidades socioeducativas de Fortaleza, abstendo-se de internar adolescentes onde a ocupação esteja 30% acima do limite. A determinação é da Justiça Estadual do Ceará, proferida em decisão do último dia 7 de junho. A decisão ocorre em resposta à ação civil pública protocolada pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, SEDECA, ainda no ano de 2009. A organização venceu a ação em segunda instância e o governo ainda pode recorrer da decisão. Além das reformas e do controle da superlotação nas unidades, a decisão judicial proíbe a aplicação de medidas que violem a dignidade humana, como as conhecidas trancas, utilizadas como medida disciplinar de isolamento. Saiu no Diário do Nordeste em 20 de julho. O governo do estado do Ceará publicou por meio da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, em 21 de julho, que os jovens de 18 anos ou mais privados da liberdade em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e Crateus foram vacinados contra a Covid-19. As visitas de familiares também foram retomadas no estado, adotando os chamados protocolos de segurança em relação à Covid. Foi publicado também pela Superintendência, em 19 de julho. A segunda vara da Infância e Juventude da comarca de Boa Vista, em Roraima, instaurou procedimento para apurar possíveis irregularidades cometidas por um agente socioeducativo que trabalha no centro socioeducativo. O agente teria agredido 2 jovens que cumprem medida socioeducativa na unidade após uma discussão no dia 4 de julho. Tanto o funcionário como os garotos registraram boletim de ocorrência. Saiu na Folha de Boa Vista em 22 de julho. E no Centro Socioeducativo Feminino, localizado em Calungá, Zona Sul de Boa Vista, Roraima, servidoras denunciaram que a unidade tem funcionado de forma precária, com estrutura desgastada e até falta de alimentos para as internas. Elas relataram que no prédio há cômodos com infiltração, telhas quebradas, área externa com um mato de até 2 metros de altura, além da falta de material de limpeza, higiene e profissionais da saúde e da limpeza. As próprias servidoras providenciam o café da manhã do local e as internas apresentam problemas de pele também. O centro possui 14 servidoras e 3 internas. Foi publicado pelo G1 em 30 de julho. E no Rio de Janeiro, o Ministério Público criou uma força-tarefa para fiscalizar unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE. A força-tarefa pretende fiscalizar outras denúncias de irregularidades e maus-tratos que o grupo recebeu sobre problemas em unidades socioeducativas na cidade do Rio de Janeiro. O prazo inicial de funcionamento do grupo é de 4 meses, mas pode ser prorrogado. Os promotores não descartaram a verificação de denúncias em unidades do DEGASE em outros municípios do estado. E vale lembrar que no começo do mês houve o afastamento de 5 agentes e do diretor do Centro Socioeducação, professor Antônio Carlos Gomes da Costa, e também do diretor-geral do DEGASE, após a divulgação dos casos de abuso contra jovens internas do DEGASE. E falando nisso, o governador do Rio, Cláudio Castro, vetou o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa
que obrigaria as unidades socioeducativas para meninas a ter exclusivamente agentes femininas. O projeto de lei é de 2016 e se baseou num relatório do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. No veto, o governador alega que o projeto seria de competência privativa do Poder Executivo. Saiu no G1 em 22 de julho. E 6 jovens meteram a fuga no Degase de Volta Redonda no dia 23 de julho. Segundo o informe do próprio Degase, 7 internos tentaram a fuga, mas um foi impedido ainda dentro da unidade. De acordo com matéria do G1 de 24 de julho, apenas um jovem foi recapturado. Atendendo a uma determinação judicial, o Degase revogou, neste dia 27 de julho, o porte de armas de fogo concedido a agentes ativos e inativos do órgão por meio da portaria em 2019. Com isso, 252 servidores terão que devolver suas carteiras de autorização para porte de armas emitidas pelo departamento. A arma, infelizmente, não poderá ser devolvida. Saiu no Extra em 28 de julho. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e a Fundação de Atendimento Socioeducativo, o FUNASE, reforçaram, em portaria conjunta publicada no Diário Oficial, a proibição de revistas vexatórias nas unidades socioeducativas de Pernambuco. São consideradas revistas vexatórias aquelas que violam direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, o que está terminantemente proibido de acontecer nos espaços de atendimento a socioeducandos e de recepção a visitantes e funcionários da FUNASE, declarou a própria FUNASE. A portaria prevê que os servidores que não observarem a orientação estarão sujeitos a processos administrativos instaurados pela Corregedoria do próprio FUNASE. Saiu no Leia Já em 26 de julho. Na unidade de internação de jovens adultos 3, localizada em Maceió, Alagoas, foi registrada a morte de um jovem nesta última semana. De acordo com matéria publicada pelo Gazeta Web em 29 de julho, o jovem cometeu suicídio, se enforcando com lençol, e deixou uma carta para a família. E em São Paulo, mais uma unidade da Fundação Casa vai fechar as portas. Se trata agora da unidade da cidade de Rio Claro. De acordo com matéria publicada pelo Jornal da Cidade em 28 de julho, a unidade que é compartilhada vai encerrar o contrato com a UDAN, que é a instituição que gera a unidade, no dia 31 de julho e vai fechar no dia 1º de agosto. O Sindicato dos Trabalhadores das Fundações Públicas de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Privação de Liberdade no estado de São Paulo diz que a Fundação Casa decidiu fechar a unidade na calada da noite, que jovens e servidores ficarão longe de suas residências. E também sobre unidades da Fundação Casa fechando, saiu no G1 em 2 de agosto que as atividades foram suspensas no Centro Madre Teresa de Calcutá 2, em Iaras, com a transferência de 36 jovens para outras unidades da região. A matéria também traz a relação das unidades fechadas, alegando racionalização do uso dos recursos públicos. Além do Madre Teresa de Calcutá 2 de Iaras, são Casa Bragança Paulista, Casa de Semi-Liberdade de Fernandópolis, Casa Ferraz de Vasconcelos 1 e Ferraz de Vasconcelos 2, Franco da Rocha, Rio Negro e Itanhaém, Jundiaí, a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a Casa de Semi-Liberdade de Mogi Mirim, em Ribeirão Preto, a Casa Ouro Verde, a unidade de Rio Claro, que falamos há pouco, a de Santos, Tanabi, e aqui em São Paulo, com a Vila Conceição, em Costa Norte, Fazenda do Carmo, Rio Nilo, Novo Horizontes, Guaianazes 2, Feminina Parada de Taipas, Arpoador, Cedro e Nova Aliança. Agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 2 de agosto. São 4.801 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e foram testados 7.631 internos, com 909 jovens confirmados com Covid-19,
27 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 10.781 ativos na fundação no momento, 1.967 casos e 34 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, publicado no dia 28 de julho. Há 10.505 casos confirmados de jovens com Covid-19 e 7.922 servidores e servidoras e 100 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. Foram testados até o momento 37.613 jovens privados da liberdade e 31.234 servidoras e servidores. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Lembrando que aqui a gente só fala sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente não fica sabendo ou não pode nem falar por aqui. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. A gente também está na Rádio Comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 2 da tarde, de terça e quinta. Acesse ao Casa Virada no site desobedienciasonora.milharal.org.